Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe, estamos de volta hoje para falar, não liga não, tá? Para essas propagandinhas horríveis, mas né, tem todo o site. Hoje eu estou no simulador do lance e voltamos para falar dos 8 melhores então da Copa do Mundo FIFA. Eu vou falar um pouco mais dos jogos que a gente viu na fase anterior, né, de oitavas de final, o que eu achei de alguns e dos mais interessantes, tá? Não vou ficar falando de todos. E aí talvez eu até faça um vídeo especial aí falando sobre o Brasil, né? Se a minha raiva passar. Porque eu tô um pouco incomodado ainda. Mas enfim. Bom, tivemos o sábado então Canadá e Marrocos. Marrocos venceu por 3-0. Bom jogo, foi o que eu imaginava mesmo, né? No vídeo anterior eu tinha falado que passava Marrocos. Sem muita surpresa, Marrocos jogando muito parecido com aquele Marrocos de 2022, né? Mais um contragolpe, um pouco menos sem essas posses de bola. E o Canadá tentou, é verdade, dentro das suas possibilidades, mas não conseguiu fazer muita coisa. Então passa Marrocos merecidamente, um time melhor, muito bem treinado e vai dar trabalho para a França, não tem jeito. É o que vai acontecer. Não sei se passa, acho que não, mas vai dar trabalho para a França. Essa é a parte importante de Marrocos. E acho que o jogo de sábado já mostra o que a França vai encontrar, que é o Marrocos mais parecido com 2022, um pouco mais reativo, defensivo, mas muito mortal nos contragolpes, né? O Marrocos fez gols em contragolpe contra o Canadá assim, e praticamente matou o jogo na sequência. Depois nós tivemos mais tarde, no mesmo sábado, Paraguai 0, França 1, um jogo com cara de Libertadores, onde parece que o Paraguai queria mais catimbar do que jogar, né? E acabou tomando gol, não tinha muito o que fazer, a França é melhor, embora não tenha sido uma grande apresentação da França, tá? Todos os jogadores dela, os mais técnicos, não estavam num bom dia, mas acabou acontecendo, acabou conseguindo o gol numa jogada maravilhosa do Desiré Doué. Ele sofreu o pênalti, Mbappé bateu e fez o gol para a França. Inclusive isso agora está repercutindo fora, né? Troca de acusações uma senadora, acho que é uma senadora paraguaia, com o Mbappé em rede social, né? Olha só a proporção que toma determinadas derrotas. Nós tivemos domingo, 5 horas da tarde, Brasil 1, Noruega 2, um jogo que eu coloquei Brasil porque a gente torce pelo Brasil, mas eu sabia que ia ser um jogo complicado, difícil, que provavelmente o Haaland marcaria gol na zaga brasileira. A gente já vinha avisando, já falando sobre posicionamento, a zaga brasileira, por mais que tivesse... E tem dois grandes zagueiros, tá, gente? Tem os dois melhores zagueiros aí que estavam na final da Champions League esse ano. Acontece. Assim como acontece na Premier League, o Gabriel Magalhães está acostumado a marcar o Haaland mesmo, mas uma hora ou outra ele vai escapar, e quando ele escapa ele é mortal. E o Brasil, mais preocupante do que tomar os gols, até que foi uma falha coletiva, não só dos zagueiros, não só né, não teve nem falha do Alisson, na verdade. Mais preocupante do que isso é a forma do Brasil jogar. A forma do Brasil jogar incomoda bastante, embora não seja novidade para quem conhece o Carlo Ancelotti, porque era assim que ele jogava no Real Madrid. Nunca escondeu. Se você pegar os jogos do Ancelotti, mesmo sendo campeão, em muitos momentos o Real Madrid do Ancelotti é reativo. Ele não tem essa preocupação em ficar com a bola. Então, eu lembro de vários confrontos contra o City, por exemplo, do Guardiola, que o City ficava com a bola a maior parte do tempo e o Real Madrid não tinha nenhum problema em deixar os Manchester City com a bola. E foi exatamente o que o Brasil fez. O Brasil tentou isso e acabou vacilando. E assim, ainda estava dentro de um esquema em que estava 0-0, né? Tava conseguindo, né? Tava conseguindo segurar aí, digamos assim. Mas jogou de forma muito passiva até demais nesse aspecto, eu acho. Para a seleção brasileira, o Brasil jogou passivo demais. Se fosse, por exemplo, Marrocos esperando a Noruega, a gente espera, né? E aí é que está o ponto principal de análise, que é, eu espero isso de Marrocos, que não tem uma grande tradição, que agora está melhorando, que agora está crescendo,
no futebol mundial, depois de ser campeão mundial sub-20. Então tem uma geração boa, mas está ganhando essa casca. Agora o Brasil jogar assim o tempo todo, não ter uma alternativa de esquema, é realmente muito preocupante, é muito até assustador você olhar e falar que uma das maiores seleções do mundo não tem outro esquema para jogar, não foi preparada para o seu adversário, né, para marcar o seu adversário e principalmente para, olha, se a gente precisar sair de uma dificuldade, o que nós vamos fazer? Qual é o plano? Não tinha plano. E é por isso que o Brasil cai para a Noruega. A Noruega foi um time melhor. Eu vi muita gente, inclusive, fazendo análise, dando 1000 defeitos para o Brasil, né, e não que não tenha, né, tiveram vários problemas aí, a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso, mas tem mérito da Noruega também, é um time muito bem treinado, né, e honestamente falando é melhor treinado que o Brasil, ok? Já vem de um ciclo maior, passou muito bem pelas eliminatórias, e por mais que não tenha tradição, não tenha jogadores tanto de ponta assim, são apenas, né, 3, 4 ali que são mais conhecidos, mas eles são muito bem treinados, e eles mereceram passar. Essa é a lição que fica, e agora Hexa mesmo, só em 2030 talvez, né? O sonho continua. Bom, domingo nós tivemos então um grande jogo, né? Também não vou falar que é o melhor jogo da Copa, mas para mim é um dos melhores, talvez o melhor jogo da Copa. México 2, Inglaterra 3, um jogo incrível. México, e aí é que tá o ponto, né, da comparação que eu falei agora de Brasil e Noruega. O México jogou e perdeu, mas caiu de pé, caiu lutando até o final, caiu enfrentando a Inglaterra de igual para igual. Qualquer outro time no lugar do México teria tomado 2-0 na sequência e teria esmorecido, né? E não foi o que aconteceu. O México foi logo na sequência, diminuiu o resultado, mas a Inglaterra realmente tem jogadores muito bons, conseguiu se segurar, né? Fez o 3-2, fez o 3-1 na verdade. O México diminuiu de novo para 3-2, mas não conseguiu empatar. Mas sai de cabeça erguida, foi uma ótima campanha e realmente me surpreendeu positivamente, né? No final da Copa do Mundo, eu costumo fazer no final dos torneios, eu costumo fazer a minha tier list. Então eu coloco a avaliação dos times, né, das seleções de acordo com o que elas fizeram. Então eu devo fazer a minha tier list e aí eu ponho para vocês, mas o México já me surpreendeu positivamente. Eu esperava muito menos da seleção. Apresentou um futebol bom, competitivo e infelizmente deu azar no cruzamento. Talvez se tivesse pegado uma outra seleção, não sei, talvez uma Noruega da vida, talvez, não sei, algum outro tipo de cruzamento no México, talvez o México pudesse ter avançado mais. Mesmo caso aqui no caso, segunda-feira, né, Portugal e Espanha foi 1-0. Esse jogo eu concordo, até eu vi na hora o Roger Flores falando sobre esse jogo poderia ter ficado mais para frente, mas não ficou porque Portugal não fez uma boa primeira fase, né? Então acabou ficando em segundo no grupo e aí caiu do outro lado da chave onde tinha a Espanha. Então a culpa indiretamente também de Portugal. É um jogo que eu já tinha previsto, por mais que, né, no outro vídeo eu falei que eu ia torcer com o coração, né, para Portugal. Minha vontade era que o Cristiano Ronaldo pudesse ter sua Copa também, mas eu sabia que era muito difícil. A Espanha tem um time muito organizado, que joga muito bem, jogou melhor que Portugal mesmo, teve mais chances de fazer e conseguiu no finalzinho do jogo, né, conseguiu despontar ali a defesa portuguesa para fazer 1-0. Portugal cai, Cristiano Ronaldo sai da Copa também, sai sem nenhum título da Copa do Mundo nos mundiais que participou. Bateu o recorde, é verdade, fica para a história e vida que segue. É assim, vamos ver o que a seleção portuguesa vai fazer no futuro, assim como a brasileira e as outras seleções eliminadas. Certo? É isso, não tem muito o que falar, era o que tinha que acontecer mesmo, né? Vamos ver aqui que você te atualizou aqui, já tá colocando os confrontos, já tá adiantando. Calma aí, cara, quero falar das oitavas. Falta só 3 jogos. Estados Unidos e Bélgica, né, depois de toda a polêmica envolvendo o Folarin Balogun, depois de Donald Trump pedir para tirar o cartão vermelho dele, no final das contas não foi inútil.
A Bélgica jogou, finalmente a Bélgica jogou o que se espera dela, atropelou os Estados Unidos, jogou muito bem, jogou de forma muito incisiva, dominante e fez 4-1. Estados Unidos voltam. É uma boa campanha, tá? Eu também fiquei impressionado com o time dos Estados Unidos. Achei que jogou de uma forma bem legal. Não achei ruim, não. Tava esperando os Estados Unidos muito abaixo do padrão. Mas ele conseguiu ir bem, eu acho. E para o que se esperava. E a Bélgica, vamos ver, né? Se a Bélgica consegue engatar agora. Ela vai ter um desafio bem complicado contra a Espanha. Mas parece que a Bélgica de fato chegou e jogou o que a gente espera dela. Vamos ver, né, nos próximos confrontos. Aqui eu tinha colocado Estados Unidos, né? Só para constar, aqui eu errei também. Aqui eu tinha colocado Estados Unidos na minha prévia, baseado no que os Estados Unidos vinha jogando e baseado no que a Bélgica até então vinha apresentando também. Aqui eu acertei na Inglaterra, aqui eu coloquei Brasil e Noruega, França eu acertei, Marrocos eu acertei, isso aí. Inglaterra aqui. Aqui eu coloquei Espanha mesmo no coração, torcendo para Portugal. Eu já tinha colocado Espanha lá na nossa simulação. E aí hoje, né, terça-feira, eu tô gravando aqui terça de noite, tivemos a incrível virada da Argentina 3-2 para o Egito. Eu sabia que não seria um jogo fácil, eu não achei que seria tão difícil, mas a Argentina realmente mostra a força de campeã, mostra que tem um grande jogador. E vamos esperar agora para ver se ela vai conseguir se remontar para as quartas de final. Eu acho que ela vem bem cansada, pegou uma prorrogação contra o Cabo Verde, quase, né? Teve que, querendo ou não, por mais que não tenha tido prorrogação contra o Egito, ela se desgastou. Dá para ver no final do jogo, inclusive, todo mundo chorando, o Messi chorando, Scaloni emocionado, porque realmente a Argentina esteve ao ponto, até 34 do segundo tempo, estava ficando fora. Estava com 2-0 para o Egito teve um anulado, então as coisas estavam muito complicadas para a Argentina. Ela estava nas cordas, mas ela conseguiu ressuscitar dos mortos, voltar e mandar o Egito para casa. É uma pena para o Egito, parece que faltou gás para o Egito no final. Vinha fazendo uma partida brilhante, para dizer a verdade, a maior parte do tempo, por mais que haja o domínio de posse de bola da Argentina, mas o Egito fez uma partida quase perfeita mesmo, de massacrar os pontos que eram necessários à Argentina, machucar onde doía. Então pegou, né, na jogada aérea da zaga da Argentina, que vai bem no ataque, mas não vai bem na defesa às vezes, e nos contragolpes de velocidade tinha muito espaço para fazer, tem ótimos jogadores, habilidosos. É uma pena mesmo que o Egito tenha ficado pelo caminho dessa forma, né, depois de ter uma vantagem grande. Mas faz parte do futebol. Você nunca pode menosprezar um jogo de mata-mata e nunca pode baixar a guarda antes do final. E esses jogos de mata-mata mostram isso pra gente. A Copa do Mundo sempre mostrou isso pra gente. Então a Argentina passa e agora vai enfrentar a Suíça, que hoje venceu a Colômbia. O último jogo, né, foi 0-0 durante o tempo normal e a prorrogação, e depois 4-3 nos pênaltis. Foi um bom jogo também, principalmente o primeiro tempo assim, um pouco mais interessante, segundo tempo mais travado, e na prorrogação o Campaz da Colômbia teve a chance do jogo, né? Não que a Suíça também não tivesse boa chance, mas ele teve uma chance mais clara de todas, ficando de frente com o goleiro e isolando a bola. Botou por cima, não deu para a Colômbia foi para os pênaltis e acabou sendo eliminada. Era uma participação bem legal da Colômbia, eu tava gostando bastante da Colômbia também, e eu confesso que eu queria ver a Argentina e a Colômbia na próxima fase. Eu tinha colocado inclusive Colômbia no meu palpite, acabei errando, vai a Suíça para as quartas de final. Então vai ficar assim, ó, quartas de final, teremos na quinta-feira, 5 horas, França e Marrocos. Primeiro jogo das quartas de final, é um jogo por dia, né? Um na quinta, um na sexta e 2 no sábado. E aí nós teremos então na sexta Espanha e Bélgica, 4 horas da tarde. Depois nós teremos Noruega e Inglaterra no sábado, 6 horas da tarde. E sábado, 10 horas da noite, nós temos Argentina e Suíça. Então, os dois jogos, que é justamente, só para vocês entenderem, esses dois jogos aqui, eles são no mesmo dia porque eles já estão emparelhados, né? Então a França e Marrocos vai pegar o vencedor de Espanha e Bélgica. Aqui um na quinta ou na sexta, e aqui os dois no mesmo dia, justamente para não ter muita diferença, né, de dias em relação
a semifinal. Uma semifinal, se eu não me engano, é na terça e a outra na quarta, tá bom? Quem eu acho que passa, então? Então, na quinta-feira eu acho que passa a França contra Marrocos. Na sexta, Espanha e Bélgica, acho que passa a Espanha. Acho que a gente vai ter a semifinal França e Espanha. No sábado, cara, esse confronto aqui é muito interessante mesmo. Eu acho ele bem igual. Mas eu daria um pouquinho de vantagem para a Inglaterra. Estou dando um pouquinho de vantagem para a Inglaterra. Embora é uma sensação assim, os dois vêm me agradando muito. Qualquer um dos dois aqui que passar, eu acho que eu fico feliz em relação ao futebol que vem apresentando. Acho que vai fazer uma boa semifinal, qualquer um dos dois que passarem. E aqui Argentina e Suíça vai ser complicado para a Argentina. Ela vai pegar mais um time europeu aí no caminho. Já tinha um dentro do grupo que era a Áustria. Vai pegar um time europeu que está um pouco melhor. Vem apresentando um futebol mais interessante, embora hoje tenha tido dificuldade, porque não tinha algumas peças, né? Os jogadores não estavam disponíveis. Mas acho que pode fazer frente sim à Argentina. Embora eu acho que passe a Argentina, eu chutaria uma semifinal Inglaterra e Argentina. Embora não possa deixar de citar que Noruega e Argentina também seria muito interessante ver Haaland contra Messi, tá? Mas eu acho que vai dar Inglaterra e Argentina, né? Reviver, não? Já pensou? A gente reviveria, né? 40 anos depois, o jogo da Copa de 86, Argentina e Inglaterra. Seria legal, né? Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Bom, eu devo trazer então. Eu vou fazer só das quartas de final, né? Hoje. E aí na semifinal eu converso mais sobre os times, a gente fala mais. E aí já falo para a final também o que eu acho. Provavelmente eu vou fazer um vídeo falando sobre o Brasil, sobre o que eu acho que. Não tanto sobre a eliminação, porque eu acho que todo mundo já falou sobre a eliminação, sobre Neymar, mas eu quero fazer talvez uma análise mais filosófica mesmo do que é o futebol brasileiro hoje, do que a gente vem vivendo e por que a gente está nessa draga, né? O Brasil é hexa em fracassos. E sim, é um fracasso pra gente, não adianta falar que não é. Como a gente sabe, no Brasil, a única coisa que conta basicamente é o resultado, principalmente se tratando de futebol, o que conta é a Copa. Tanto que é uma estirpe, é o que a gente fica falando o tempo todo de 5 estrelas, cadê a sexta? Então o brasileiro não conta a campanha, dificilmente vai contar. São poucas campanhas da história que saem ilesas mesmo perdendo. E é isso, então, de uma forma geral, eu vou traçar aqui mais uma reflexão mesmo do que o futebol brasileiro talvez precise, quais são as mudanças que eu acho que o futebol brasileiro deveria fazer e repensar para conseguir sair dessa draga, né? Vamos ver qual será o próximo ciclo, se o Ancelotti fica ou não, a gente também não sabe. Quer dizer, teoricamente era para ele ficar, né? Mas já tem pedido, parte da mídia tem pedido sua cabeça já, então vamos ver o que a CBF vai decidir, porque a gente nunca sabe também quais são os planos desses caras, beleza? Fiquem bem aí, ó, deixa aí o like, deixa um comentário também, falando a sua opinião, o que vocês estão achando da Copa. Eu vejo que muita gente está assistindo, mas não está deixando opinião. Eu gosto de ler, tá? Gosto de ler, respondo todas, tá? Se tiver opinião, fala da onde que você está vendo o vídeo, né? Se apresenta, fala de onde você está vendo o vídeo e deixa a tua opinião lá, o que você está achando de algum assunto, o que você achou da eliminação do Brasil, o que você está achando da Copa, beleza? E aí a gente conversa no próximo vídeo então. Falou? Fiquem bem, um abraço, fui!